A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso terceiro áudio da primeira epístola de João, né? Glórias a Deus por isso. Ontem a gente parou no capítulo 4, versículo 9, né? Vamos continuar? Versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. É como se houvesse assim, qual é o único preço para resgatar esse povo do pecado? Alguém que não pecou, dando o seu sangue. Então, só o Cristo, o Filho de Deus, podia fazer isso. Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou também, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, senão, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo, ou que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus. Ou em algumas traduções, caridade, tá? E Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para convosco, para que do dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Esse texto aqui é o que eu mais uso também em palestra para casais, né? A caridade aqui, você transforma essa palavra no amor, tá? E temor aqui é medo. Então vamos lá, No amor não pode haver medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo o castigo, que é a pena. E o que teme, o que tem medo, não é perfeito em amor. Viu? Nenhum relacionamento pode acontecer assim, pode ficar assim. Então a gente já está entendendo aqui que João está tratando muito sobre o amor, né? Se você ver uma pessoa que cometeu um pecado, não importa o tipo de pecado, mas ela cometeu um pecado, qual é o seu julgamento com ele? Merece a morte? É? Então você está precisando ler esse texto de novo. Porque se Deus está em mim, como é que Deus vai julgar aquele para morrer? Como é que Deus vai falar, não, ele tem que morrer, sendo que Deus é amor? Se Deus é amor, ele está em mim e eu nele, então toda vez que alguém pecar, que alguém cometer algum tipo de erro, eu já sei como que eu tenho que julgar aquilo. Como se fosse Deus dentro de mim julgando. Entendeu? Eu não posso olhar para uma pessoa e dizer que ela merece o inferno. Lá em Mateus, no capítulo 7, verso 1 em diante, vai falar assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida que você julgar, nessa mesma você será julgado. Então você tem que tomar cuidado com a sua medição de julgamento. Você pensa que todo mundo erra, menos você. Chega um dia que a gente vai acabar julgando, né? E a gente não pode. Tem pessoas que erram, que tropeçam e merecem perdão. Assim como eu, como você, todos nós merecemos perdão. Temos que tomar muito cuidado, de ficar renegando de dar o perdão. Porque somos falhos. Quem disse que há um justo nessa terra? Não há. Tá entendendo? E se eu falar que eu sou justo e não sou pecador, menti, pequei de novo. Então, a gente tem que sempre semear o amor e não o ódio, né? Glórias a Deus. Verso 19. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Meus irmãos, olha aí, o capítulo 4 termina no 21, e a gente agora vai começar o capítulo 5, que eu não sei se eu termino ele ainda hoje, né? Ele é pequenininho, mas vamos ver.
Todo aquele que crê em que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Tá vendo? Foi aquilo que eu acabei de falar de uma pessoa criminosa. Verso 3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha, eu vou repetir para você. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você compreendeu isso, meus irmãos? Isso é muito forte. Olha só. Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa fé vence o mundo. Aí o verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aqui é o Espírito Santo, tá? I maiúsculo. Verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu filho, que de seu filho testificou. Verso 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, para você ter vida eterna, vai ter que ter Jesus. Se você não tiver Jesus, você não tem o Pai. Você precisa aceitar Jesus, precisa deixar Jesus entrar na sua vida para que você tenha o Pai. Quem é a vida eterna? É o Filho. Então você não vai ter, se você não tiver Jesus. Entendeu? Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Agora, olha que parte importante aqui, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a vontade dele, tá? Você pode até pedir, mas é segundo a vontade dele, aí ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Tá vendo? Se for de acordo com ele, não adianta pedir um revólver que Deus não vai te dar. Verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, se alguém ver o seu irmão pecar, né? Pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Tá entendendo? Então existem uns tipos de pecado, um tipo de pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Essa não adianta orar. Blasfemou contra o Espírito Santo, não adianta orar. Então, a gente só pode orar por aqueles que não são para a morte. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Tá vendo? Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos aí. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Olha aí, eu termino aqui também no versículo 21, né, de 1 João, e a gente amanhã já vai começar 2 João. Repara bem, meus irmãos, que ele está tratando de amor, ele está tratando de coisas muito importantes, né, que a gente deve dar atenção, deve muito cuidar de fazer o que é certo, o que é correto. Amém? Eu quero que você anote aí a lição de casa, olha só.
Eclesiastes 7,17. Eclesiastes 7,17. Está fazendo aniversário hoje, né? Glórias a Deus, está fazendo... meus irmãos, ontem foi aniversário do Délcio Lopes Marcos, da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Eu não consegui aqui parabenizá-lo. Mas está fazendo aniversário hoje o Gabriel da Silva Lemos. Ele é da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. E a Salete Sena, lá do Pará. A Salete é uma ouvinte do Cafezinho com Jesus. Deus abençoe a varoa. Bom, tá aí os aniversariantes, né, ó. Você, meus irmãos, que quer receber mensagens, né, ó, mensagens maravilhosas, como a do pastor Alex, você pode também entrar em contato com o Rafael, Maná do Céu. Ele apresenta o Maná do Céu, tá? O telefone dele, o prefixo é 82, o número dele é 91556697, tá? E também tem a missionária Sandra, né? O prefixo dela é 34, ela é de Minas Gerais, e o número dela é 91897531. Ela apresenta o Minuto de Fé, né? Espero que vocês tenham anotado aí, né? E possam também receber essas mensagens maravilhosas. Bom, meus irmãos, vocês querem me ajudar na cesta básica? Vocês têm dízimos parados e vocês querem contribuir? Então tá. Pastor, eu também quero comprar seu PDF, né? Meus PDFs são estudos maravilhosos que eu vou falar aqui e agora, né? Ó, presta atenção aí que eu vou falar para você os estudos que eu tenho. Bom, eu tô lá, meus irmãos, com 21 estudos, né? Ó, mas eu tenho um estudo lá que vai ensinar sobre o jejum. Você quer aprender a fazer um jejum para Deus te responder? Lá tem um estudo maravilhoso. Lá também tem um estudo chamado Banco de Deus, que você vai ter crédito com o Senhor. Lá também tem um estudo que vai te explicar por que os judeus não falavam com os samaritanos, né? Lá também tem um estudo chamado Conheça a Sua Bíblia. E lá também tem um estudo muito bom que muita gente tem adquirido, né? Piercings e tatuagens. Será que pode ou será que não pode, né? Pastor, como é que eu faço para doar dinheiro para a cesta básica? Como é que eu faço para adquirir os PDFs? E como é que eu faço para depositar o meu dízimo? Os PDFs custam R$5 cada, tá? A minha conta, por enquanto, está sendo a do Bradesco, porque a da Caixa está com problema. Anota aí a minha conta. Agência 0407, dígito 3. Conta corrente 517642, dígito 5. Alexandre Souza do Carmo, né? Aí você vai poder estar fazendo tudo isso, meus irmãos. Bom, por enquanto é só. E amanhã tem mais.